Agora a gente vai entender a relação entre a função exponencial e a progressão geométrica. Então, eu coloquei aqui um exemplo. Observe a representação gráfica das progressões geométricas A1, A2 até AN, né? Uma progressão geométrica aqui infinita e outra progressão geométrica aqui infinita também com outros termos, né? Coloquei aqui B1, B2, Bn só para representar a progressão geométrica de uma forma genérica, tá? Aí eu coloquei um gráfico aqui com valores hipotéticos também, tá? Ó, ficar aqui de frente para conseguirem analisar bem o gráfico aí, ó. Montei esse gráfico. Não é uma reta isso aqui, tá? Ó, não é uma reta, é uma função exponencial. É porque aqui, desenhando isso aqui na lousa de vidro, a gente não tem um parâmetro muito bom, então os gráficos ficam uma porcaria, tá? Mas é isso aí, não é uma reta, tá? Ó, é um gráfico parecido com esse daqui, um pouco menos acentuado do que esse em vermelho, tá? Mas esse gráfico aqui em vermelho representa esta progressão geométrica aqui, ó, do A. E o em roxo representa essa daqui do B, tá? Aí, ó, vamos ver aqui. Uma PG é uma função do tipo exponencial, né, ó, desse tipo aqui. A1 vezes a razão elevada a n menos 1. O domínio dela é todos os naturais sem o zero, né? Ó, 1, 2, 3, 4, infinito, né? O domínio, todos os naturais sem o zero. E a representação gráfica dos termos dessa PG é formada pelo par ordenado da posição pelo valor do elemento. Ah, como assim? O eixo do x representa a posição. O que é posição? Elemento 1, 2, 3. E o outro representa o valor do elemento. O que é o valor do elemento? Por exemplo, A1 é o elemento 1 que tem o valor de A1. Mas deixa eu dar um exemplo numérico que eu sei que não vão entender. Por exemplo, eu tenho aqui a PG, sei lá, 2, 4, isso aqui. Esse daqui é o primeiro elemento, ou seja, o elemento 1, que vale 2. Ou seja, se eu fosse ligar se esse paradrado aqui representasse uma progressão geométrica, eu ia ligar a posição, que é o valor 2, ó, então eu ia pegar aqui o 2, e ligar com o 4, que o 4 representa o valor do meu elemento, tá? Do elemento da minha progressão geométrica. Então, é a posição, né, ó, primeiro elemento com segundo elemento, é a posição junto com... até coloquei errado isso aqui, ó. Desculpa aqui, pera aí, ó. Isso aqui é a primeira posição, né, ó, é a primeira posição. Então, eu ia ligar o 1 com o 2, né, se você ligar isso aqui, o 1 com o 2. Porque é a primeira posição ligada no valor. Se eu fosse ligar esse daqui, ó, esse daqui é a minha segunda, né, o meu segundo elemento. Então eu ia ligar o 2 com o 4, né, que nesse caso desse exemplo aqui. Ia ligar o 2, que é a minha posição. Foca a câmera, oh meu Deus. Eu ia ligar o valor 2, que é a minha posição, junto com o valor dele, né? Segunda posição vale 4. Então, eu ia ligar o 2 com 4. Aqui é a primeira posição, que vale 2. Então, eu ia ligar o 1 com o 2, tá? Então, aqui nesse caso genérico aqui, ó, o primeiro elemento é A1. Então, eu vou ligar o 1 no A1, né? Aí eu tenho que escrever A1 aqui na coluna do Y. O segundo elemento aqui, ó, é A2. Então, eu ia ter que ligar o 2 com o A2. Depois vai ter um terceiro elemento que é A3. Então, eu vou ligar o 3 com o A3 do Y, tá? É sempre a posição do elemento. Presta atenção que isso aqui confunde, tá? Vocês viram que até eu me confundi.
é sempre a posição. Aqui embaixo, no eixo do X, está a posição. Primeiro elemento, segundo, terceiro. E o Y, a coluna do Y, é o valor deste elemento, tá? Então, ó, tem duas perguntas aqui que o exercício fez. A primeira é, qual PG tem razão maior? Ou seja, qual dessas duas progressões aqui, ó, observando esse gráfico, vão ter razões, vai ter a maior razão. Então, é simples a gente fazer isso. Ó, sejam QA a razão de A e QB a razão de B, as razões das progressões geométricas, né? A1, A2, A3, a razão daquelas progressões ali que eu representei nesse gráfico, respectivamente. Então, a gente vai ter que observar o gráfico para poder fazer isso. A gente determina a razão da PG fazendo o segundo elemento dividido pelo primeiro elemento. Então, aqui, na primeira PA aqui, que é essa em vermelho, que é a A, né? A gente está calculando a razão dela. A gente vai fazer A2 dividido pelo A1. O primeiro valor aqui, ó, é o primeiro ponto onde eu coloquei aqui, ó. Meu primeiro elemento vale 1/3. Eu vou até escrever esta PG aqui para vocês conseguirem entender e facilitar mais, ó. Quer ver? Eu vou apagar essa daqui e vou escrever. Ó, eu tenho aqui. Vou escrever as três posições aqui, ó. O meu primeiro elemento vale 1/3. Então, aqui, primeiro, 1/3. O meu segundo elemento vale 1, ó, tá ligado no 1. O 2 tá ligado no 1. 1. O meu terceiro elemento, ó, tá ligado no 3. Vale 3. O meu quarto elemento, ó, o quarto elemento tá aqui embaixo. Ele tá ligado com quem? Cadê? Com o 9. Então, tá aqui, ligado com 9. Então, ela é uma PG infinita também, tá? E eu tenho esses elementos. Aqui tá o primeiro elemento, o segundo elemento, o terceiro elemento e o quarto elemento. Como que eu sei isso aqui? Por aqui por baixo, né? Porque o eixo do X representa a posição do meu elemento. Então tá aqui, primeiro elemento que vale 1/3. Primeiro elemento vale 1/3, só olhando o gráfico. O segundo elemento vale 1. O terceiro elemento, ó, eu não coloquei o pontilhado, mas ele vale 3, ó. Tá sendo ligado no 3, tá vendo, ó? 3 e 3. O quarto elemento tá aqui embaixo, ó. Se você ver bem, ele tá ligado lá em cima ali com 9, ó. Tá ligado com o 9, o quarto elemento, tá? Então, eu já descobri aqui a minha PG, né? E aí, como é que eu calculo a razão disso aqui? Eu faço o segundo elemento dividido pelo primeiro. Então, eu vou fazer 1 sobre 1/3, que é o que eu fiz aqui, ó. 1 sobre 1/3. Isso aqui é divisão de fração, é a primeira, né, ó, que é 1. Eu representei esse 1 aqui como sendo 1 sobre 1, vezes o inverso da segunda. O inverso tava 1/3, o inverso é 3 sobre 1, tá? Então, eu multiplico direto aqui, 1 vezes 3, 3, 1 vezes 1, 1, 3 dividido por 1, 3. Então, a razão desta PG aqui é 3, da minha PG A, né? A razão de A da progressão geométrica que tem os coeficientes aqui A1, A2, vale 3. Agora vamos ver a outra. A outra é a mesma coisa. A mesma coisa. Eu vou apagar aqui para a gente fazer. Isso aqui é análise de gráfico. Então, já mostra que tem que saber analisar gráfico. Se não souber, tá frito. Vou até fazer em roxo agora, para não confundir. Pegar aqui a caneta, ó. Então, vamos lá. Colocar aqui também os 4 negocinhos. Vamos lá, então. Ó, o primeiro elemento, eu venho sempre aqui embaixo. Eu começo sempre olhando aqui por baixo para saber qual que é o primeiro elemento, tá? Começo sempre olhando por baixo para saber qual que é o primeiro elemento. Então, tá aqui, ó. Primeiro elemento,
ele está ligado com, ó, em roxo com 2. Então, o primeiro elemento vale 2. Então, tá aqui. Primeiro elemento vale 2. O segundo elemento tá ligado com quem? Com 1, ó. O segundo elemento tá ligado com 1. Então, 1. O terceiro elemento... Ixi, olha eu fazendo errado isso aqui de novo. O segundo elemento aqui é o roxo, ó. O segundo elemento agora é o roxo, tá ligado com 4. Terceiro elemento roxo tá ligado com, ó, terceiro elemento tá aqui embaixo, o roxo tá ligado ali com 8. 8. E o quarto elemento, por fim, tá lá em cima ligado com 16, ó. Vale 16 aqui em cima, ó, tá vendo? O roxinho, que é o B, o quarto elemento, tá sendo ligado com o 16. Então, esta é a minha PG em roxo, né? A minha PG B ali em roxo. 2, 4, 8, 16. Para a gente calcular a razão desta PG, eu faço o meu segundo elemento dividido pelo primeiro elemento. O segundo elemento vale 4, o primeiro vale 2, né? Ó, 4 dividido por 2, eu vou ter 2. Assim, ó, a gente tem que a razão de A vale 3 e a razão de B vale 2. Então, a razão de A é maior do que a razão de B, tá? Você viu que nesse exercício aqui, só a letra A, porque tem a letra B agora também, mas na letra A a gente só analisou o gráfico. A gente analisou o gráfico para poder saber o valor da PG, né? Porque aqui no enunciado as PGs estavam genéricas. Aí tinha o gráfico aqui que você consegue descobrir, né? Você consegue descobrir a posição do elemento e o valor dele. Foi o que a gente fez aqui, tá? Aí agora ainda ele perguntava assim, ó. A partir de qual termo o AN vai ser maior do que o BN, né? Ou seja, a partir de que termo a quantidade de elementos do A vai ser maior do que a do B. Então vamos ver. Inicialmente a gente escreve a fórmula do termo geral das sequências, tá? Então eu escrevi aqui do A, né, que é AN igual a 1 vezes a razão de A elevado a N menos 1, e a do BN, né, e a do B, que é a minha outra PG lá, BN é igual ao A1 vezes a razão de B elevado a N menos 1. Aí eu vou substituir. Na PG do A, o primeiro termo vale 1/3, né, ó, eu venho aqui, olho aqui, né, ó, olho aqui, primeiro termo vale 1/3 na PA do A, né, ó, que é o vermelhinho. Primeiro termo vale 1/3, então tá aqui, A1 vale 1/3. A razão a gente calculou em cima, né, ó, a razão de A vale 3. Então tá ali, 3 elevado a N menos 1, tá? Aí eu vou escrever esse 1/3 aqui como sendo 3 elevado a menos 1, né? Porque 3 elevado a menos 1 é 1/3. Então, estou escrevendo de uma forma diferente para eu poder ficar bases iguais aqui e eu somar os expoentes, né? Então, na hora que eu somo menos 1 mais N menos 1, eu vou ter N menos 2. Então, 3 elevado a N menos 2. E esse aqui é o termo geral, né? O termo geral da minha PG aqui do A. Agora, do B aqui eu faço a mesma coisa. Eu vou substituir aqui o A1. O B é a minha PG em roxo. Então eu olho aqui o primeiro elemento, ó, vale 2. A minha PG em roxo. Então tá aqui. A1 vale 2. A razão a gente calculou ali em cima, ó, que também vale 2. Então 2 elevado a N menos 1. Vou transformar em potência também, né? 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1. Potências de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Na hora que eu somo 1 mais N menos 1, eu vou ter N, né? Eu vou simplificar esse menos 1 com esse 1, sobra só o N. Então fica 2 elevado a N. Isso aqui, eu já sei os valores aqui, né? Ó, o AN vale 3 elevado a N menos 2 e o BN vale 2 elevado a N.
E isso aqui é uma inequação exponencial, né? Ó, é uma inequação exponencial. O valor de AN é 3 elevado a n menos 2. O valor de BN é 2 elevado a n. E tem o sinal de maior ou igual a de maior aqui, né? Então, isso aqui é uma inequação exponencial. Aí a gente pode aplicar o logaritmo para a gente poder resolver isso. Não sei se você já viu a playlist de inequação exponencial. Lá eu falo um pouquinho sobre isso, né? Como que a gente aplica o logaritmo. Então, aplicando o logaritmo aqui, ó, vai ficar o log na base 10, né? Quando não tem nada aqui, é na base 10. De 3 elevado a n menos 2, maior que o log de 2 elevado a n. Aí eu aplico aquela propriedade do logaritmo, né? Onde eu tombo o meu expoente desce para multiplicar o log. Então vai ficar n menos 2 vezes log de 3 maior, né, desce esse n também, né? Ó, o expoente aqui desce para multiplicar o log. Então vai ficar n vezes o log de 2. Se você não se lembra dessa passada aqui, é uma propriedade do logaritmo, né? Quando a gente tem o logaritmo de uma potência, a gente desce o expoente para multiplicar o log, tá? Aí eu vou substituir aqui, né? Ó, eu tenho log de 3 e log de 2. É interessante que você saiba o logaritmo de 2 e de 3 de cor. Igual os ângulos notáveis lá de 30, 45, 60, é importante que você saiba o log de 2 e de 3 de cor também, tá? Porque cai muito, aparece muito e nem sempre é dado o valor deles, como nesse caso. Então você tem que saber. O log de 3 vale 0,477 e o log de 2 vale 0,301. E o resto aqui eu só copiei, tá? Aí eu apliquei a distributiva aqui, ó, o 0,477 vezes n deu 0,477n e 0,477 vezes menos 2 que deu menos 0,954. E aqui eu fiz a multiplicação também que deu 0,301n. Aí eu passei esse 0,301n para o lado de cá negativo e passei esse menos 0,954 para o lado de lá positivo, né? Ficou desse jeito aqui. Fazendo a conta, 0,477n menos 0,301n, eu vou ter 0,176n, maior do que 0,954, que é o valor que eu passei para o lado. Passei esse negativo aqui para cá positivo. Aí eu tenho esse 0,176 multiplicando n, ele passa dividindo, né? Ó. Então vai ficar n maior do que 0,954 dividido por 0,176. Dividindo esse valor aqui vai dar aproximadamente 5,42. Aí eu posso arredondar, né? Como deu 5,42, deu para mais o valor do 4 aqui, eu posso arredondar para 6. Então, meu n é igual a 6. Então, a partir do sexto termo, o AN vai ser maior do que o BN, certo? É um exercício que envolvia bastante propriedades, né? A gente tinha que conhecer aí essa propriedade do logaritmo, né? Não sei se todo mundo lembra, não sei se todo mundo ia lembrar. Se você não lembra, tem uma playlist aqui no canal sobre isso, tá? Mas se você não entendeu alguma parte aí, volta o vídeo, porque não é difícil não. É simples, você olha assim, é bastante passos, mas não é difícil, é simples, tá?